Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com Cícero Dias. Ele era um artista brasileiro. Ele foi um artista muito importante, porque quando a gente trabalha pintura modernista no Brasil, a gente tem que olhar um pouco mais amplamente, né? Além da Tarsila do Amaral, além da Anita Malfatti, nós temos também o Cícero Dias. Ele morreu em 2003, ele morreu, né, basicamente bem recente aí, em comparação aos outros artistas modernistas. E o Cícero Dia, ele gostava de trabalhar muito com a formatação e com a cor. Então, o artista foi um grande pintor brasileiro que transformou a composição das formas e das cores no final do século XX e início do século XXI. Ele sempre buscou mostrar em sua arte características brasileiras e cotidianas de onde ele produzia suas obras. Então, primeira obra que nós iremos observar e interpretar é a obra do menino, né? Essa obra do menino, ela está compondo uma obra que tem características. Vamos começar a observar pelo fundo da paisagem, pelo fundo da obra, pelo primeiro plano lá atrás, né? Então, são pequenas casinhas coloridas. Essas pequenas casinhas coloridas, ela está representando os moradores no contexto geral do Brasil, né? Os brasileiros. Nós temos ali atrás, na segunda observação, no segundo plano, a paisagem brasileira, né? Ali a flora brasileira, aonde ele vai trabalhar muito com essa questão do verde. E nós temos um menino, né? Uma das principais características que o Cícero coloca nas suas obras é o menino descalço. O que é que esse menino descalço ele está representando? Boa parte das obras que a gente for olhar e essa obra está com alguém com os pés descalços significa humildade. Ou eu estou abaixo de alguém que está sendo representado no contexto geral. Quando a pessoa está sozinha, representa-se humildade, né? Eu sou pobre, eu sou carente, então representa-se, tem essa principal representação. E o Cícero Dias ele vai trabalhar muito dentro desse contexto nas obras dele, né? Representando aí a arte brasileira no contexto geral e representando os brasileiros e a paisagem brasileira. Então, o Cícero Dias ele vai trabalhar isso dentro da composição artística dele. E as cores, que é um ponto muito diversificado das obras do Cícero. Então, as obras dele são obras regulares, digamos assim, e essas obras elas não contêm tanta luz e sombra, não tem esse jogo, né, de composição, mas ela vai conter muitas cores. Eu trouxe para vocês aqui outras duas obras do Cícero Dias, para vocês observarem essa questão da paisagem, essa questão das cores que ele coloca na obra, né? Mas aqui nós temos um fator muito interessante, que está representando outras paisagens do Brasil, né? Então, ali nós estávamos trabalhando na primeira imagem que nós observamos, ele estava representando, então, a parte ali do Rio de Janeiro, São Paulo, a questão, né, das comunidades, e aqui nós estamos representando nessa primeira imagem a mulher com o guarda-chuva representando a parte da praia, a parte marítima brasileira, né? E nessa segunda composição nós estamos trabalhando então mais o centro-oeste do Brasil ali, né? Até pela questão das cores que ele se utiliza e de algumas folhagens que estão lá no fundo. A composição de Cícero Dias, as composições de Dias são coloridas e harmoniosas. A escola artística que as obras se encaixam é a modernista, pelas formas de composição que são distribuídas por ela. Uma característica muito forte do Cícero Dias, quando a gente observa o rosto das pessoas, ele não tem uma expressão facial muito diferente. As obras dele, a base das obras dele, quando se olha para a característica do rosto, ela é basicamente uma, tá? Só que assim, quando você olha para o olho, né, para a parte dos olhos, da composição do Cícero Dias, vocês percebem que ela é bem marcante, que ela é bem forte, que ela é bem expressiva. Tá? Então, o Cícero Dias ele tem essa composição, ele tem esse olhar para dentro da obra dele. Por quê? Porque quando a gente interpreta a obra do Cícero Dias, o que o artista quer que a gente olhe? Né? Quer que a gente olhe realmente no fundo dos olhos da arte. Qual é a interpretação ao olhar? Então, todas essas obras que eu trouxe para vocês do Cícero Dias, não existem pessoas assim, que estão representando felicidade, tristeza, não. Elas são de uma
expressão igual, basicamente, de todas elas, né? O que vai trazer o colorido para a obra do Cícero Dias são as cores que ele coloca, que ele compõe na sua obra. As obras do Cícero possuem características peculiares, né? Que é a expressão facial e o olhar das pessoas na pintura da tela. Então, quando vocês observarem obras e ver que a face do rosto das obras, elas são simples e são estáticas em todas elas, isso significa que existe uma composição por trás disso. O que é esse colorido? Né? Então, esse colorido é essa representação. Nós temos esses dois sentidos, nós temos esses dois sentimentos dentro de nós, e é isso que o artista também quer interpretar. A felicidade que gira o nosso entorno, né? Mas mesmo assim tem alguns momentos que a gente não fica tão feliz, que é o que está representado na face do rosto dos personagens que ele desenha na obra dele, tá? A atividade de hoje terá como referência as pinturas apresentadas nos slides. Você recriará a tela casario com figuras, mas essa representação terá como base a sua família. Essas figuras serão substituídas pelas pessoas que compõem o seu núcleo familiar. Então, o que é essa atividade? A gente já vai observar qual é a imagem que vocês irão representar. Então, o artista, né, o Cícero Dias, como vocês sabem, ele trabalha muito com a expressão dos olhos, né, a expressão facial dos personagens que ele representa são muito simples. Então, é essa característica que vocês vão levar para dentro do trabalho de vocês também, tá? Lembrando que precisa ser muito colorido e não precisa ser real, né? Ali o rosto, a expressão, ela pode ser dentro aí do seu contexto de desenho. Então, vocês vão precisar de folha 4, lápis de escrever, lápis de cor. Vamos olhar, então, a obra, que será um exemplo. Eu quero que vocês observem a obra. Então, ali nós temos uma mãe, nós temos um pai e nós temos uma criança. Essa composição é vocês que irão criar de quem mora com vocês. Qual é a expressão, qual é o olhar que essas pessoas têm e quando elas olham para você. Então, essa interpretação você vai ter que trazer para dentro do seu trabalho, tá? Então, realmente, essa obra tem que ser feita com mais calma, com mais tranquilidade. O que é que as pessoas, quando olham para você, estão te interpretando? O que é que, quando você olha para elas, você interpreta sobre elas? E traga isso para dentro do seu trabalho, tá? Lembrando que esse slide de atividade vai ficar na plataforma. Qualquer dúvida, eu vou estar no chat. Beijo. Tchau, tchau.